Olá, aqui é o Elmer, você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus e nós estamos dando continuidade aqui aos destaques do livro do Apocalipse e antes de entrar no capítulo 5, nós vamos finalizar o capítulo 4, a passagem que fala sobre as igrejas do Apocalipse, onde nós temos pelo menos uns 3 destaques aqui, o versículo 19, o 20 e o 21, um de cada vez, claro. Mas o versículo 19, ele fala algo muito importante para os discípulos de Jesus, que ele diz assim, ó: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa era uma das recomendações que Jesus estava deixando para a última igreja, né, das 7, a igreja de Laodiceia. E ele faz, então, portanto, essas três recomendações aqui, né? Bom, então, veja só como foi dito por Jesus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E não fica, na verdade, essa citação aqui só neste versículo, porque em outras duas passagens muito importantes na Bíblia também é citado sobre a repreensão a todos quanto Deus ama. Em Hebreus 12, 5 e 6, tem uma passagem que diz assim, ó: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Veja só, Deus chama então todos os seus filhos para o arrependimento e coloca então cada filho nas mãos de Jesus para recebê-lo como Senhor e Salvador por conta, evidentemente, do sacrifício na cruz. Então Deus, ele chama e corrige a cada um. Ele vai corrigindo como um pai corrige o filho e nós vamos ver agora em Provérbios 3, 11 e 12 uma passagem muito semelhante. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Porque a repreensão, ela vem de um pai para que o filho não cometa um erro, não cometa um deslize, não se prejudique. Por isso a repreensão, o cuidado, o conselho, o a instrução do pai para o filho. Então, esse arrepende-te que Jesus disse aqui no final do versículo 19, né, do capítulo 1, aliás, do capítulo 3, então ele diz assim: Deus exorta através de Jesus a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, conforme está lá em Atos 17:30. Sobre o arrependimento, o Novo Testamento usa um termo grego chamado metanoia. Isso ele é usado por 60 vezes. Essa palavra tem diversos significados em diversas aplicações, né? Sendo, porém, seu sentido primário, que diz assim: uma mudança de parecer ou pensamento para com o pecado e para com a vontade de Deus. O arrependimento é o primeiro aspecto da experiência inicial da salvação experimentada pelo crente. Experiência essa que é chamada de conversão. Então, essa conversão autêntica é uma parte, de fato, é uma parte essencial e a prova da regeneração do ser humano, né? Então, a regeneração é a obra puramente de Deus no íntimo e no arrependimento da fé. Então, para dar uma ideia de que a palavra arrependimento é uma tradução que tem no Novo Testamento, abrange também o sentido primário de reflexão posterior. É com o sentido secundário, de fato, assim, mudança de pensamento, né? No presente versículo, a exortação de Jesus Cristo, ela não é dirigida àqueles que estão sem salvação. Ela é dirigida
assim, aos que professam segui-lo, aos seus discípulos, né? E são tidos como pertencentes a ele. Jesus não lhe diz arrepende-te e sê zeloso. Ele sim diz se, ele enfatiza, né? Se, pois, zeloso e arrepende-te. Isto porque diante de si próprios passavam por se terem arrependidos. Dentro da igreja, hoje a gente cita como assim, conversão, né? Ele precisa se converter. Quando a gente faz essa citação, na verdade, a gente está sentindo que o irmão ainda não está totalmente arrependido, né, daquilo que é preciso, né? Ou seja, dos seus pecados de fato que são cometidos de forma espontânea, né, de forma premeditada. Então, veja que Jesus diz assim: eu repreendo e castigo, né? Então essa aplicação da disciplina pode ser em forma de advertência pessoal também, né? Mas essa é uma advertência mais pessoal entre os crentes, né? Conforme está lá em Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, versão NAA, né? Vá e repreenda-o em particular. É nada de exposição, né? De representação em público e tal, que aí constrange o irmão e aí acaba, na verdade, cometendo um pecado, né? Então, se o irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, o que acontece? Você ganhou o seu irmão. Olha que bênção, né? Então é assim que nós devemos proceder com relação aos nossos irmãos, né? Porque Jesus nos repreende, né? E castiga a todos os quanto ele ama. Obviamente que nós pessoalmente não podemos castigar ninguém, mas advertir o irmão, né? Repreender o irmão em particular, se ele errar, se ele pecar, né? Contra a gente, e se ele ouvir, então nós ganhamos o nosso irmão e estaremos cada vez mais juntos e mais, né, firmes na fé. É isso. Esse é o meu desejo, né? Que você não precisa ser repreendido nem pelo Senhor Jesus, nem pelo seu irmão, né? Que você esteja completamente arrependido, obedecendo a palavra, né? Isso é que é importante. E nós podemos prosseguir em santificação sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você possa compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, nesse sentido de arrependimento. Tá bem? Até a próxima e que Deus te abençoe.